Mas eu quero trazer agora com o Lucas a situação do Supremo Tribunal Federal, porque não há ainda uma indicação para a vaga de Luiz Roberto Barroso. Há uma grande possibilidade de Jorge Messias ser esse indicado, mas havia também um outro nome, que é o de Rodrigo Pacheco. E parece que Pacheco já foi descartado numa reunião, Lucas. Conta o bastidor aí pra gente. Exatamente, Evandro. O que acontece? O presidente Lula chamou o ex-presidente do Senado Federal para vir conversar com ele justamente sobre essa questão da indicação de Jorge Messias para ocupar a cadeira do Supremo Tribunal Federal. O que acontece? O ex-presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, teve essa conversa com ele, isso porque o nome dele foi ventilado aí por um bom tempo como um dos ocupantes dessa cadeira. E aí o presidente Lula foi explicar para ele que a indicação seria de Jorge Messias. O senador disse que não tem interesse mais em continuar com o seu cargo na política, e deve deixar a política em 2027, assim que terminar o cargo dele como senador. E também disse durante esse encontro aí, Lula defendeu que ele fosse um dos que comparecesse à disputa, que fosse a disputa para as eleições de 2026 como governador de Minas Gerais, como um tentante aí para o governo de Minas Gerais, e ele disse que não tem interesse por enquanto. Essa conversa de que ele poderia concorrer ao governo de Minas Gerais já tinha sido debatida, é uma conversa que Lula defende, mas as palavras do senador em relação a toda essa situação é que ele não tem vontade de continuar com cargo na política e deve retomar aí a vida como advogado, isso antes dele ser senador. Essa foi a conversa que Lula teve na noite de ontem com o Rodrigo Pacheco sobre toda essa questão aí envolvendo o novo nome, que vai ocupar a cadeira do Supremo Tribunal Federal. Valeu, Lucas. Bom trabalho para você em Brasília. Eu quero trazer a indicação do Supremo Tribunal Federal. Tudo indica... A indicação que indica. Tudo indica que será Jorge Messias, advogado-geral da União, por conta de toda a articulação, inclusive Cezinha de Madureira, que estava o maior boca de sacola nessa segunda-feira aqui no Direto ao Ponto. Daqui a pouco eu vou explicar por quê, contando muitos dos bastidores importantes da política. Tá também quase que cravando aí que será Jorge Messias depois das reuniões das quais ele participou, inclusive com orações e bênçãos ali ao lado do presidente da República. Que foi, Piperno, que você está olhando com esse olhar de soslaio para mim? Agora que o senhor citou isso, os dois apareceram juntos em uma foto outro dia, mais o presidente Lula, Exato. mais o Samuel Ferreira. Exato, pastor Samuel Ferreira. Então todo mundo estava ali com Gleisi Hoffmann, presidente Lula, fizeram oração, Jorge Messias, e claro que Cezinha de Madureira, que é um grande defensor da igreja evangélica, até porque é um líder evangélico, entende que uma vaga do Supremo Tribunal Federal também deveria ter mais uma pessoa que também pertence à igreja evangélica, não por necessariamente fazer escolhas relacionadas a ela, mas porque ele entende que os espaços devam ser cada vez mais ocupados também por evangélicos. E ele está bem confiante de que Jorge Messias será o indicado, embora reconheça também que essa é uma prerrogativa do presidente da República. Pacheco foi chamado para essa reunião e, pelo jeito, o negócio já foi descartado em relação ao nome dele, com possibilidade de indicação para o governo de Minas Gerais. Mas a gente sabe que Pacheco já disse algumas vezes que não pretende concorrer ao cargo do executivo lá no governo de Minas. Como é que você avalia toda essa costura que está sendo feita, Gani? Olha só, eu acho que é muito cedo para cravar o nome do Messias. Tudo bem que ele é o mais cotado, mas veja, Evandro, tem alguns poréns aí. Primeiro, presidente do Senado com a sua planilha, o mapeamento que tem levado para o governo a possibilidade de derrota do Messias. Então, isso é bastante importante porque a gente está falando de uma figura muito poderosa. Ministros poderosos também da Suprema Corte que bancam o nome do Rodrigo Pacheco. E o terceiro elemento veio hoje numa notícia do jornal Estado de São Paulo. O Messias, à frente da CGU, que teve todo ali aquele escândalo que a gente viu, do INSS, o Messias recebeu as informações, mas demorou bastante para tomar providências. Então, é claro que isso desgasta o nome dele. E tem um outro ponto também. Quando ele tomou as providências, ele deixou de fora, se eu não me engano, 6
sindicatos, incluindo do irmão do presidente da República. Portanto, tudo isso pode enfraquecer o nome dele, né? Dado aí toda essa questão ligada ao INSS, a corrupção do INSS, demorou para tomar uma providência. Quando tomou a providência, deixou de fora lá o sindicato, enfim, que envolvia o irmão do presidente e tal. E aí? Isso, evidentemente, gera um desgaste político, porque a gente está falando de uma indicação que é super importante para a Suprema Corte do país. Então, isso pode ser instrumentalizado, isso pode ser utilizado por aqueles que não querem o seu nome. Então, acho que é difícil cravar em 100% essa escolha. E você, Zé, crava? Eu acho que sim. É muito difícil porque se houvesse segurança do presidente Lula e do governo em indicar o Messias, isso já teria acontecido, né? Mas é sinal que existem problemas que estão sendo mapeados. Não há uma possibilidade de derrota, mas o número de votos contrários é muito grande. Há, evidentemente, todo um trabalho do lado evangélico. O André Mendonça, ministro do Supremo, já fazia esta pregação aqui no sentido de que os evangélicos devem ocupar espaços na política e nas grandes decisões nacionais. E ele tem toda a razão. Os evangélicos hoje estão ali ou empatados, ou a maioria do que católicos. E é justo que toda representação de poder tenha um retrato da sociedade. E os evangélicos que apareceram agora no Congresso Nacional, né, eles não lidavam muito bem. Várias religiões não admitem essa mistura de política e púlpito, né? Mas, enfim, há uma torcida muito grande, inclusive no Senado Federal, de senadores evangélicos que querem uma representação evangélica no Supremo. O Supremo não lida só com decisões constitucionais, mas não só com matéria penal, mas há matérias de costume, há interpretações da Constituição que falam sobre costumes, sobre tendências, e é importante, sim, que o evangélico tenha uma representação boa ou compatível no Supremo Tribunal Federal. A história do governo, do presidente Lula e do PT com Rodrigo Pacheco é que ele seja candidato ao governo de Minas Gerais, porque não há no horizonte nenhuma outra possibilidade melhor para o PT do que se aliar e fazer uma disputa ali com o grupo do Zema, com o vice-governador que vai assumir o governo de Minas Gerais e vai se candidatar à reeleição. Essa é a estratégia, né? Mas eu entendo que o Lula está mesmo decidido. O que não é bom, viu? Eu conversei com juristas aqui que criticam esse tipo de decisão, de indicar assessores, pessoas ligadas ao presidente, amigos, e aí ele fala das últimas indicações, né? Desde lá de trás, do Michel Temer, que indicou o seu ministro da Justiça, foi seu secretário lá, foi secretário de Segurança lá em São Paulo e tal, e outros, né? Passando por o ex-presidente Jair Bolsonaro, que indicou duas pessoas ligadas a ele ali, o próprio André Mendonça, né? Enfim, e Lula, que indicou outros aliados, como Toffoli, que era assessor do partido dele, e isso está virando normalidade. O mundo jurídico não está mais querendo isso, entendendo que é preciso levar a sério uma indicação do Supremo. E quando se diz levar a sério, indicar pessoas que entendam do ramo, né, de ser juiz e de compreender e entender a Constituição. Aqui no Brasil, a interpretação é muito grosseira da Constituição, porque, por exemplo, os Estados Unidos, de onde originou a nossa Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, lá a Constituição não é emendada, muito difícil. E aí a Suprema Corte lá tem um papel muito maior, porque ela faz esse tipo de emenda e reinterpretando a Constituição. Mas aqui não, a emenda à Constituição é aprovada, lá já tem mais de 132 emendas aprovadas. Mas, de qualquer maneira, o ministro do Supremo, cargo vitalício, é bom que seja um jurista. Ô, Bruno Musa,
Havia a avaliação de que o nome de Jorge Messias poderia sofrer um pouco ali na sabatina no Senado por conta do que aconteceu com a recondução do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que foi bastante criticado pela oposição. Mas há aqueles que avaliam que isso não respingaria em Jorge Messias porque ele não atuou diretamente no caso envolvendo o julgamento e a condenação de Jair Bolsonaro. Você acha que está prestes para a gente conhecer o novo indicado ao Supremo Tribunal Federal? Eu acho que sim, eu concordo com tudo que foi colocado até agora. Interessante sobre essa recondução do Gonet. Eu estava olhando algumas matérias mostrando que, inclusive, ele pode vir a se posicionar contra a prisão de Bolsonaro na própria Papuda. Então, talvez isso comece a gerar algum tipo de discussão interna, digamos assim, dos partidos. Mas me parece que cada vez mais a gente tem um caminho já, uma direção a seguir. Eu concordo muito com o que foi colocado. Não acredito que seja o momento, digamos, mais ideal com tudo isso que está acontecendo, com todas as CPIs, com a possível nova CPI do Master, envolvendo nomes importantes, que seja uma briga nova, digamos, para o Lula comprar. Então, acho que cada vez mais a gente tem essa clareza do caminho que está sendo perseguido e dessa nova indicação que deverá ser cada vez mais clara ao longo dos próximos momentos, talvez antes até que a gente espere, né?